Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado. Como vocês estão? Bom dia, Madeline. Um feliz sábado, um grande abraço, viu? É isso mesmo, viu, Madeline? Tá? Está sendo uma bênção, então, né, a gente está aqui participando nesse sábado. E eu estou aqui agora no lugar da Milene, né? Mas estamos juntos aí para compartilhar com os nossos irmãos aí a mensagem de Deus. Eu só não posso confundir e chamar você de Milene. Mas no resto tá tudo certo. Verdade, mas bem que eu podia, hein, pastor? Bem que eu podia, hein? Porque semana passada, quarta-feira, o senhor trocou o meu nome com o dela, hein? Eu podia fazer essa troca só brincando, né? Olha, tô vendo bastante gente já se conectando. Que legal. Então, assim, para que mais pessoas possam assistir a nossa live, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse essa programação. Olha, uma coisa bem legal que a gente está fazendo, que o pastor fez e a gente está fazendo, é compartilhar em grupos. Por exemplo, Adventistas, a União Sul Brasileira, Desbravadores. Assim, não somente o nosso distrito, mas pessoas de longe podem aí se conectar conosco. E a novidade, né, Madeline? A novidade é que essa live de hoje está sendo pelo YouTube, tá? Então, a maneira de você compartilhar é você pegar o link e envia nos grupos do seu WhatsApp, enfim. E as pessoas vão participar. Aproveite já para se inscrever nesse canal também. Né, pastor? Por acaso você chama Max o nome do canal? Não, se chama A Última Mensagem. A Última Mensagem, gostei. Pastor, mas pode compartilhar no Facebook também, né? Porque quando a gente... através do link. Olha, né? Só, é só fazer assim, ó, você clica em compartilhar aí no YouTube, daí vai dar a opção de compartilhar ou no seu story do Facebook, ou no seu feed de notícias. Então, assim, pode compartilhar também pelo Facebook. Se você não conseguir fazer dessa maneira, você vai lá em compartilhar, copia o link e cola lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim. Mas o importante é você compartilhar para que mais pessoas estejam aqui conosco. Não esquece de marcar seus amigos, né, pastor? Tem que marcar as pessoas. Você já marcou? Com certeza. Eu vou marcar em breve. Né? Muito bem. Então vamos iniciar cantando uma música, Madeline? Pode ser? Pode ser. Vamos cantar então a música Resgate de Amor, tá? Que é uma música que fala do amor de Deus, para que todos os irmãos que estão ali assistindo já possam refletir no amor de Deus. Então, bora lá? É isso aí. Então, vamos. Meu Deus de amor, caímos sim nas garras do mal, tudo se tornou escuridão. Não me abandonaste, lutaria por mim, minha vida resgata, sim, mais uma vez. Se rende, tua luz brilha na escuridão, a tormenta atravessa, tua voz a detém e resgata do mal, pois teu amor nunca se rende, tua luz brilha na escuridão, a tormenta atravessa, tua voz a detém. Meu Deus de amor.
Muito bem, que música maravilhosa, né, Adeline? Sim, que louvor maravilhoso. Sempre é bom louvar, né? Verdade. E, pastor, como todas as programações, como tudo que a gente vai fazer, a gente inicia sempre pedindo as bênçãos de Deus. E neste momento, vamos orar? Vamos pedir para Ele, para que Ele esteja acompanhando, iluminando toda a nossa programação? Muito bem, nos guia aí na oração, Adeline, Eu convido por favor. pode deixar. Então, eu convido você que está em casa, onde você estiver, que em reverência vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, por mais um dia. Obrigado por seu cuidado, por sua proteção. Neste momento, iniciaremos a programação e peço que o Senhor ilumine, Senhor, que tudo que for falado aqui seja iluminado por Ti, que possa alcançar muitos corações, que venha de encontro com as nossas necessidades. Abençoe o restante de dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, que benção. Adeline, nesse momento eu gostaria que a gente compartilhasse com os irmãos uma música muito especial, uma mensagem especial, que algum tempo atrás foi cantado na igreja por algumas irmãs. Então, assim, só para matar saudade da igreja. O que te parece? Sim. Eu vou amar. Eu sei quem são elas, mas eu vou deixar vocês aí na expectativa, porque a hora que vocês verem, vocês vão se encantar. Elas realmente são muito queridas, cantam muito bem, e aí vai ser muito bom, vai ser bem gostoso escutá-las. Muito bem, então vamos lá. Suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui faz ouvir toda a criação dos céus glorificar ao seu santo Deus.
Muito bem, Adeline, que música maravilhosa, né? Que lindo louvor. Eu sou suspeito de falar, porque esse quarteto da Berenice, da May, da Gislane e da Ângela é tão fofo. E assim, elas cantam, pastor, faz muitos anos mesmo. Olha, eu fui estudar, fui para fora estudar, e antes de eu ir para fora estudar, quando eu era adolescente, elas já cantavam juntas. Então, realmente, muito bonito, né? Relembrar, gente, esse vídeo não é de 20 anos atrás, ele é atual, mas de quando as igrejas funcionavam. Então, foi pra gente matar a saudade, não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Agora, nesse momento, vamos assistir uma história maravilhosa que é o informativo das missões. Das missões, que é a mesma coisa que a carta missionária. Pastor, Me diz. tá aí ainda? Tó, pode falar. Antes disso, eu quero falar para você que mesmo aqui no YouTube, você pode comentar aí, viu? Você pode deixar seu comentário que a gente vai estar acompanhando. E assim, você compartilha também para que mais pessoas possam estar participando conosco. Então, passa aí, pastor, para o Informativo Mundial das Missões. Muito bem, então concentrem-se todos aí, irmãos, assistam essa história maravilhosa. Informativo Mundial das Missões. Aposta em cavalos. Christopher gostava muito de apostar em corridas de cavalos, uma atividade popular no Gabão. Como não há pistas de corrida no país, as pessoas assistem às corridas que são televisionadas direto da França. Christopher chegava a negligenciar a alimentação e as horas de sono para tentar a sorte nos cavalos. Os seus amigos adventistas o alertavam sobre os perigos desse vício, mas ele não dava a mínima atenção. Certa manhã, enquanto preenchia em um quiosque um formulário de apostas, um carro o atingiu em cheio. Desconhecidos levaram Christopher ao hospital. Sua situação era crítica. Suas pernas estavam paralisadas. Com medo de morrer, ele orou: "O Senhor me falou muitas vezes para que eu deixasse de apostar, mas eu não ouvi. Agora ouvirei." Sem dinheiro, ele não recebeu cuidados médicos no hospital durante 2 dias, e então decidiu ir embora para casa. Sua irmã, que era enfermeira, o tratou, mas ele ainda não conseguia caminhar. Por isso orou mais uma vez: "Senhor, se eu voltar a caminhar, irei abandonar as apostas e serei fiel a Ti." Depois de 3 dias, Christopher conseguiu andar. E imediatamente, ele queimou todos os formulários de apostas que tinha em casa. Ele deixou de apostar, se entregou a Jesus. E hoje, com 44 anos, sabe poupar o dinheiro que ganha honestamente como pintor. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, as nossas ofertas irão construir mais escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Muito bem. E aí, irmã Adeline, gostou? Eu gostei. Como todos os sábados eu falo, eu amo essas histórias, né? Eu gosto de ver aonde que estão acontecendo essas missões. Então, eu gosto realmente bastante. Pastor, hoje eu estou sabendo que são pessoas diferentes que vão fazer a lição, a recapitulação da lição. É verdade, não é? Verdade. Hoje são pessoas especiais mesmo, viu? O Jonas, Sempre são, né? Mas agora são. Sim, é que o Jonas está de folga esse sábado, né? A gente deu folga para ele e para a Milene, né? Mas aí sábado que vem eles estão, ó, intimados já. Pois então, é, né? Gente, Os irmãos pegaram folga mesmo, viu? Mas a gente pegaram não para, folga né, mesmo. Não tem como parar. A nossa folga assim, vai gente. ser quando Jesus voltar, viu, irmã? Amém, que seja. E assim, sabe o que eu acho legal? Que um dia que eu não tiver, que eu não puder, a Milene vai estar aqui com vocês, entendeu?
E ô pastor, nós estamos aqui. Não importa às vezes se falha alguém, porque, né, às vezes aconteceu imprevisto, mas nós estamos aqui conectados com vocês. E neste momento nós teremos o repasse da lição agora. E eu só quero lembrar vocês, irmãos, que entre esse repasse da lição, a nossa apresentação e o repasse da lição, a gente coloca uma música, porque a gente tem que trocar ali as pessoas que estão aqui na apresentação. Então, assim, não saia. Louve esse momento enquanto os nossos professores da semana, que será a Berenice e o pastor Max, vão passar a recapitular conosco a lição. Muito bem, então, irmãos, abra seu coração agora para ouvir uma música maravilhosa que se chama Levanto a Cruz. Amém. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem,
Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma Criador do universo és tu, meu Rei, meu Deus de amor. Caímos sim nas garras do mal, tudo se tornou escuridão. Não me abandonaste, lutaria por mim. Minha vida resgata, sim, mais uma vez, pois teu amor nunca se rende. Tua luz brilha na escuridão, a tormenta atravessa
irmãos, tivemos um probleminha técnico, mas você sabe, né? Sempre acontece alguma coisa, a gente tenta a solução. Então, não deu certo conectar ali com a Berenice e o pastor. Mas, pastor Max, qual que é a solução? O que você está preparando para a gente para recapitulação mesmo assim? Muito bem, Adeline. Ninguém pode nos parar na nossa transmissão, no nosso culto, tá? Já que não deu certo nessa conexão com a nossa irmã Berenice, mas nessa oportunidade vamos convidar o pastor Edson Choque, que ele é departamental, né, diretor do Ministério da Escola Sabatina para toda a divisão sul-americana, tá? Então ele vai compartilhar a lição assim de maneira resumida. Pode ser? Pode ser. Que privilégio escutar ele, pastor. Muito bem. Agora, antes de vocês ouvirem ele, tem muita gente que fala que ele é meu pai, tá? Disse que ele se parece comigo. Não sei se ele é tão bonito assim, né? Mas vamos ver, tá? Então, quando vocês assistirem aí o repasso da lição, dê uma olhadinha se ele se parece comigo. Acho que não, né? Eu sou mais bonito. Então eu vou ficar reparando, pastor. Então vamos passar logo para esse repasso da lição, porque eu estou ansiosa para estudar a lição e também para ver se ele parece com você. Muito bem, então bora lá. O livro de João, capítulo 3, verso 8, diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Cristo revela que o agente no novo nascimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem transforma os corações. O Espírito Santo é quem impressiona nossas mentes com a verdade. O Espírito Santo também nos dá vida. Assim como o vento invisível tem efeitos altamente visíveis, o Espírito Santo tem um impacto dramático em nossas vidas. Estudaremos na lição dessa semana o papel do Espírito Santo no testemunho. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 5, que tem como título Capacitação do Espírito para Testemunhar. Examinaremos 3 questões no esboço da lição dessa semana. Em primeiro lugar, falaremos sobre o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. Em segundo lugar, falaremos sobre o Espírito Santo e o crescimento da igreja. E em terceiro lugar, falaremos sobre o Espírito Santo no testemunho e na palavra de Deus. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. O principal ensinamento do Novo Testamento sobre o ministério do Espírito Santo está nos capítulos 14 ao 16 do livro de João. E o verso 7 do capítulo 16 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos lo enviarei. Os discípulos devem ter se surpreendido com essas palavras de Jesus. No texto, Jesus não se refere ao Espírito Santo como uma coisa, mas como uma pessoa. O Espírito Santo é apresentado aqui como alguém que ajuda. A palavra grega que Jesus usa para poder descrever o Espírito Santo é consolador. Em grego é paráclete, que significa aquele que vem junto conosco. E uma das principais funções do Espírito Santo é capacitar e guiar aqueles que dão testemunho de Cristo. Outro texto importante sobre a missão do Espírito Santo e que está no livro de João, capítulo 15, 26 e 27, diz: mas quando vier o Consolador, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aqui encontramos o Espírito Santo testemunhando Jesus, e nosso trabalho e responsabilidade é cooperar com o Espírito Santo, levando as pessoas a Jesus e a verdade. O segundo assunto da lição dessa semana é o Espírito Santo e o crescimento da igreja. Vamos falar sobre o que Deus fez através do Espírito Santo no livro de Atos. Quando Jesus disse a seus discípulos que o poder do Espírito Santo viria sobre eles e eles testificariam sobre ele até os confins da terra, como diz Atos 1:8, eles devem ter se perguntado como isso seria possível. Alguns disseram impossível,
No entanto, eles entenderam que através do ministério do Espírito Santo, nada seria impossível. E por 10 dias no cenáculo, eles buscaram a Deus, eles confessaram seus pecados, se arrependeram de suas atitudes egoístas, quebraram barreiras e se aproximaram de Deus como nunca antes. Então eles foram cheios do Espírito Santo, saíram do crisol da oração e pregaram a palavra de Deus com confiança. Amém? 3.000 pessoas, diz a Bíblia, que foram convertidas em um só dia. E o verso 33 do capítulo 4 do livro de Atos diz o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E quando a graça de Deus transforma nossas vidas, o Espírito Santo nos convence de nossa necessidade de compartilhar as maravilhas de sua graça e a glória de sua verdade. Sabem que o testemunho dos crentes no Novo Testamento os levou a atravessar continentes. Ele os levou a cidades e aldeias, por desertos áridos, por mares tempestuosos e trilhas perigosas nas montanhas. E cheios do Espírito Santo, esses crentes do Novo Testamento plantaram igrejas, como diz Atos 9:31, quebraram tradições sociais e costumes culturais, espalharam a mensagem do Evangelho por todo o mundo mediterrâneo. Ellen White comenta o seguinte em relação a isto: diz que a espada do Espírito, recentemente afiada com poder e banhada pelos raios do céu, passou pela incredulidade e milhares foram transformados em um só dia. Um terceiro assunto da lição dessa semana é o Espírito Santo no testemunho e na palavra. Uma primeira questão do poder do Espírito Santo no testemunho é o poder da palavra de Deus. Segundo o apóstolo Pedro, a Bíblia foi escrita por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. E o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia trabalha através da palavra de Deus para mudar a mente e transformar a vida quando compartilhamos este livro sagrado. A devoção desses homens pela palavra de Deus permitiu que o Espírito Santo agisse através deles com grande poder. Uma segunda questão em relação ao poder do Espírito Santo no testemunho é que há momentos em que o Espírito Santo fecha uma porta apenas para abrir outra. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, verso 6, está registrado isto, diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, imediatamente depois, foi-lhes dada uma visão em que foi mostrado um homem macedônio que estava de pé, implorando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus fechou a porta para uma região geográfica específica da Ásia, porque a porta de um continente inteiro estava aberta ao Evangelho. E quando o Espírito Santo fecha uma porta, ele abre outra. Pense nisso. Uma terceira questão em relação ao poder do Espírito Santo no testemunho é que o Espírito Santo nos transforma e para nos tornar eficazes no testemunho. Se não deixamos que o Espírito Santo nos transforme e seja eficaz em nossas vidas, então tentaremos em vão apresentar as verdades aos demais. Ellen White disse o seguinte a respeito desse tema: sem o Espírito Santo, o poder de Deus será em vão, que tentamos então apresentar a verdade aos demais. As últimas palavras ditas por Jesus antes de subir ao céu foram: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E a tarefa da pregação do Evangelho a todo mundo será impossível sem a assistência e a intervenção do Espírito Santo. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Nosso sucesso em conquistar outros para Cristo depende de nossa cooperação com o Espírito Santo. E antes de falarmos com uma pessoa sobre Cristo, o Espírito Santo já o impressionou com sua mente com as coisas eternas. Sabiam isso? Podemos convencer alguém de certas verdades bíblicas, mas sem a ação profunda do Espírito Santo,
poucas mudanças acontecerão. Que Deus nos torne cooperadores na grande missão de alcançar as pessoas com a mensagem da salvação. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por nos dar esta assistência maravilhosa para compartilhar Tua palavra. Abençoa a Tua igreja e batiza-nos com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Que bonita mensagem, né? Você gostou de recapitular a lição hoje diferente com o pai do pastor Max? Bom, eu achei parecido. Não, meu pai, né? Se parece comigo, né? Mas eu sou mais bonito, ou não? Ah, mas a gente... Não sei, vamos perguntar, vamos pôr uma enquete. Tá. E vamos perguntar para a Maria. Eu acho que o peso dela é maior. Mas foi bem bacana mesmo. Os irmãos que estão assistindo que comentem ali se ele se parece comigo ou não. Isso mesmo. Eu quero comentar aqui embaixo se você acha que se ele parece ou não irmão, pai, tio, alguma coisa do pastor Max. Gente, ele não é nada do pastor Max. Ele só é peruano também. Mas olha, foi muito legal mesmo ter um convidado diferente para recapitular a lição conosco. E, pastor, eu queria lembrar quem está assistindo, porque a gente está só assistindo e esquece de compartilhar. Então, assim, compartilha, gente, com os seus amigos, conhecidos, não é só com amiga e família, mas com conhecido, que você queira que essa pessoa receba também a mensagem. Então, compartilhe. Olha, por mais que está sendo no YouTube e tal, a gente consegue compartilhar lá no Facebook, porque assim, ó, quando a gente compartilha no Facebook, mais pessoas podem assistir, porque daí eles vão estar visualizando ali. Então, não deixe de compartilhar e marcar as pessoas para que estejam conosco aqui. Pastor, e agora? Eu queria louvar, sabe? Aquele momento de louvor que tem a musiquinha do pequeno grande Davi e depois o louvor para o adulto. Gosto tanto desse momento. Isso mesmo. Então vamos chamar toda a garotada, né, as crianças, para cantar essa música maravilhosa, O Gigante Davi. Vamos lá? Vamos lá. Preparo para lutar, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar, passo. Me preparo para lutar, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Sinto da verdade, coração da justiça, sapato
Muito bem, que música maravilhosa, né? Eu quero ser um vaso de honra. Honra. É isso mesmo. Bom, eu gosto bastante desse momento, né? Eu gosto de louvar junto com as crianças, e aí tem, para finalizar, para lacrar ali, a música tem para gente louvar. Eu realmente preparo. O louvor, ele prepara a nossa mente, o nosso coração para receber a mensagem falada, né? Porque não deixa de ser uma mensagem também, o louvor. É tão bom louvar, adorar a Deus. E eu não canto nada, pastor, eu sou bem desafinada, mas não tô nem aí, eu canto do mesmo jeito. Que legal. Mas que bênção, então. Agora, Adeline, o que te parece se a gente passa o vídeo do Provai e Vede? Sim, que é outra história que eu gosto bastante, né? História de fidelidade que sempre tem um final feliz, final que demonstra como Deus, se nós somos fiéis, ele também é fiel para conosco. Verdade. O mais interessante, irmãos, assim, antes de assistir o vídeo, eu queria sempre lembrar vocês que a nossa fidelidade com Deus não tem quarentena, tá? Então, continue sendo fiel a Deus. Em cada igreja, os tesoureiros eles estão fazendo plantões, tá? Tem um horário que os tesoureiros estão ali recebendo os dízimos, as ofertas, eles estão anunciando nos grupos da sua igreja. Então, vai lá, devolva seu dízimo, sua oferta. A sua fidelidade não para, não tem momentos de crise para isso. Tá?
bom? Então vamos ouvir a história? Vamos lá. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e, assim, a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Que história bacana. Você gostou? Comente aí comigo. O que você... Comigo não, né? Vamos comentar entre irmãos. O que você achou dessa história? E como o pastor falou antes, não deixe de ser fiel. Mesmo a gente estando em quarentena, a nossa fidelidade, ela não tira a quarentena, ela não tira férias. Então, se você não consegue encontrar o tesoureiro da sua igreja, naquele momento que ele está lá esperando, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, por telefone, assim, combinando de como devolver o dízimo. Gente, a missão não para por aí, né? Não é porque a gente está de quarentena que a gente vai parar com a missão, ela continua. E você gostou da história? Comente aí com a gente. Bom, nesse momento, nós vamos ter o momento da criança. Tá, nós tivemos a musiquinha agorinha, né? Mas agora é história infantil. Né? É o momento mais esperado pelas crianças ou pelos adultos? Bom, por todos, porque realmente esse momento infantil, ele é muito legal e a gente aprende muito com eles. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Você tem irmãos? Quantos? Que legal! A Bíblia nos conta a história de um jovem que tinha 11 irmãos. A família dele era muito grande. 10 dos seus irmãos eram adultos e o seu pai Jacó os ensinava a respeito de Deus. Mas nem sempre esses irmãos eram obedientes. José era um filho amado. Infelizmente, Jacó cometeu o mesmo erro que seus pais, pois amava muito mais a José do que aos outros filhos. José era filho de Raquel, que veio a falecer assim que nasceu Benjamim, o filho mais novo. Certo dia, Jacó deu um lindo presente para José. Era uma túnica belíssima, colorida. Realmente era uma vestimenta de príncipe. Os irmãos de José ficaram com muita inveja. E a inveja só aumentou quando José lhes contou 2 sonhos que tivera. No primeiro sonho, todos estavam no campo, amarrando seus feixes, quando todos os feixes se inclinaram perante o feixe de José. No outro sonho, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para José. Será que José estava querendo ser melhor que os seus irmãos? Certo dia, Jacó pediu que José fosse levar comida para os seus irmãos e ele, como era sempre obediente, foi. Ao avistar os seus irmãos de longe, José se apressou, pois desejava abraçá-los, entregar o alimento e descansar um pouco. Quando os irmãos viram José, disseram: "Lá vem o tal sonhador", e começaram a conversar entre si, planejando matar José. Mas Rúben disse o seguinte: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo dentro de um poço. Todos os irmãos concordaram, tiraram a túnica de José e o jogaram em um poço.
no poço escuro, José estava com fome, com frio, sozinho, mas ele perdoou os seus irmãos. Será que José conseguiu sair daquele poço? Isso você vai descobrir na próxima história. E lembrem-se sempre, quem tem Jesus no coração perdoa. O nosso verso de hoje está escrito em Isaías 40:31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a perdoar a todas as pessoas. Nós queremos ter um coração bondoso. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. E aí, vocês gostaram? As crianças que estavam aí perto de vocês gostaram da história de hoje? Bom, eu gostei bastante. Davi também. E olha, gente, vocês devem estar estranhando, né? Porque antes o pastor estava aqui comigo, conversando, de repente o pastor sumiu. Não, ele não sumiu. É que ele está se preparando para fazer a mensagem desta manhã. Então, assim, calma que vocês já vão ver o pastor Max pregando daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aqui. E aí, deixa nos comentários aqui o que você está achando da programação de hoje, da onde você está assistindo a nossa live também. Gostaria que você compartilhasse, continua compartilhando, porque a nossa live fica salva para que vocês possam assistir, né? Ah, não deu tempo de assistir agora, todinha, estava assistindo, a mensagem estava muito boa e tive que sair. Não tem problema, você pode continuar assistindo em um outro momento. Então, é bem bacana isso, porque sempre nós vamos deixar salvo. Ah, primeira vez que eu estou aqui hoje, Adeline. Beleza. Então, você pode ir lá no nosso Facebook, Adventistas Matupá, olhar as lives passadas, né? As programações passadas. E tem muita mensagem boa lá, gente. Então, vale a pena. E por falar em mensagem, vamos continuar agora assistindo um louvor. E eu convido a nossa irmã querida para que ela venha louvar ao nome de Deus. Como podes pensar que tudo seria sempre assim, morrendo a cada dia, lutando pra viver e ser feliz? Como podes pensar que a tristeza venceria? O sol não mais brilharia e o pecado que persegue não iria suportar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme
pensar que tudo seria sempre assim, desistindo a cada dia, encontrando só espinhos no caminho. Como podes pensar que sonhar não poderias, que flores não colherias com seus planos e projetos? Ninguém iria se importar. Eu sou teu pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu pai, sou rocha firme em que podes confiar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Eu sou teu pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu pai, sou rocha firme em que podes confiar. Eu te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Que belo louvor, obrigada. Nossa, você engrandeceu, floriu, enfim, deixou a nossa manhã muito mais gostosa. E eu já estou convidando você para gravar um novo vídeo e enviar para a gente passar nas próximas programações. Irmãos, gostaria de pedir para vocês continuarem comentando aqui da onde que vocês estão falando. Se você entrou agora, né, todos os sábados, domingo e quarta-feira, nós temos a nossa programação, como se fosse lembrando a igreja. A gente faz aí uma sequência do que a gente faz na igreja mesmo. Então, quem não conhece a Igreja Adventista já está conhecendo como que funciona mais ou menos a nossa programação. Você olha a programação que nós estamos fazendo aqui pela live, e aí você tem uma ideia de como que são os nossos cultos na igreja. E quando voltarmos, você já é nosso convidado para participar junto conosco lá. Aí juntos mesmo. E nesse momento, nós temos o momento mais esperado da manhã, que é a nossa mensagem. O nosso pastor Max, ele preparou uma mensagem muito especial para nós. E vamos pedir, você, antes de começar a live ali, a gente vai pôr uma música, um fundo musical, até que ele entra. E nesse tempinho, eu gostaria de convidar você para que na sua mente mesmo, você ore para que Deus ilumine e essa mensagem possa alcançar muitos corações para Jesus.
Um feliz sábado, queridos irmãos. Um grande abraço para cada um de vocês que estão aí assistindo o nosso culto. Que Deus abençoe a vida espiritual de vocês, fortaleça a sua fé. Nesse momento, para darmos início, vamos fechar os nossos olhos e vamos falarmos com Deus. Aonde você está, então, te convido que você feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus, nesse momento vamos estudar a sua palavra e queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para tirar lições importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nessa oportunidade eu gostaria de estudar com vocês a vida de uma mulher chamada Ana. Ana tem muitas lições para nos ensinar para cada um de nós, especialmente com relação aos nossos sonhos e os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Convido que você abra sua Bíblia em 1 de Samuel capítulo 1. Tá? Vamos ler o versículo 1 e 2 para que você veja do que está tratando aqui. Tá bom? Então vamos lá, pegue sua Bíblia e vamos estudar. Diz assim: havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, que ele era filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Então, eu quero falar para vocês sobre esse casal e especificamente sobre Ana. Porque Ana, quando ela se casou com Eucana, ela tinha um grande sonho. E o sonho que qualquer mulher tem, e mais ainda na época que Ana viveu. Ana sonhava com ser mãe. Ela queria muito ter um filho. Era o maior sonho dela. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 569, nos apresenta algumas características importantes, tanto de Ana quanto de seu esposo Eucana. Ali diz o seguinte: Eucana era um levita e era um homem de riqueza e influência, e um dos que amavam e temiam ao Senhor. Sua esposa Ana era uma mulher de piedade fervorosa, meiga e humilde. Distinguia-se o seu caráter por um grande ardor e fé elevada. Então, esse casal era um casal maravilhoso. Eucana, um homem assim próspero, assim que amava, temia a Deus, levita. Ana, por outro lado, né, uma mulher dedicada, fervorosa, de uma fé árdua. Um casal que na nossa igreja atual seria uma grande bênção. Tá? Agora eu quero avaliar algumas características de Ana. A primeira delas é que Ana tinha um grande sonho. E esse sonho é ser mãe. Tá bom? Na época que Ana viveu, todas as mulheres sonhavam em casar com um bom homem, em ter filhos, ter uma família, era um dos principais sonhos. Na nossa cultura hoje mudou muito, tá? Porque hoje assim, o tempo é diferente, hoje os sonhos principais têm que estar com estudo, depois a família, enfim. Mas naquela época que não havia estudos, essas questões, então toda mulher sonhava em casar, ser feliz e dessa maneira também ter uma família. Tá bom? Só que, vocês sabem, quando um casal se casa, os amigos, os familiares começam a reclamar o quê? E aí, quando que vai nascer o filhinho? Já pensaram em ter um menino, uma menina? E aí, tá demorando. Atualmente existe ainda essa cobrança ou não? Então, na época de Ana, havia também essa cobrança. E aí, Ana, quando que vocês vão ter um filho? Esperem aí um pouquinho mais para frente. Ia passando o mês, os anos, e não chegava o filho. E agora, não ter um filho, naquela época, na maioria das pessoas, era considerado uma maldição. Tá? Por que Ana não está tendo um filho? Alguma coisa está de errado com a vida dela. Deus está castigando, Deus está amaldiçoando. Ou às vezes se pensava, inclusive, que podia haver algum pecado. Tá? Porque ela pecou. Eu imagino assim, né, as pessoas, os familiares falando, qual é o pecado de Ana? Por que ela não tem um filho? Qual é o pecado que ela tem? Por que Deus está punindo? Nesse livro Patriarcas e Profetas, na página 569, disse o seguinte: olha, a bênção tão ansiosamente buscada por todo hebreu era negada a este bom casal. Qual bênção? A bênção da chegada de um filho. Seu lar não se alegrava com as vozes infantis, e o desejo de perpetuar seu nome
levou o esposo, assim como já havia levado muitos outros, a contrair um segundo casamento. Mas este passo, motivado pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade. Então, queridos irmãos, Ana queria desesperadamente ser mãe. Era o sonho dela. E quando ela vê que isso não se torna realidade, o marido, em lugar de dar uma ajuda, estar do seu lado, sabe o que fez Eucana? Foi arranjar outra mulher. Teve um segundo casamento. Ali que ele se casa com Penina. E ali ele teve muitos filhos. Agora, eu fico pensando na angústia que Ana deve ter sentido. Tá? Deus nunca aprovou um homem se casar com duas mulheres. Tá? Isso era errado mesmo na época de Eucana. Mas o ser humano, né, fazia esse tipo de escolhas erradas. E as consequências eram muito caras. E Ana via com dor como que a pessoa, seu companheiro, que devia estar aí para ajudá-la, agora arranjou outra mulher. Agora ela devia compartilhar tudo com outra mulher. Tá? Olha, então o sonho dela vai ficando distante, tá? Vai se esquecendo. A segunda lição que eu vejo nessa história, queridos amigos e irmãos, é que existem alguns personagens que aparecem na história que não estão aí para ajudar que o sonho de Ana se torne realidade, estão ali para acabar com o sonho de Ana. E eu vou falar para vocês 3 personagens específicos. O primeiro deles é Penina, tá? A competência, né? Penina disse aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 e 7, porque o Senhor a tinha deixado estéril, a Ana, sua rival, que era Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia até a casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Imagina a angústia que Ana sofria o tempo todo. Penina aí lançando indiretas, falando coisas que doem o coração. Ana, queridos irmãos, começou a ficar doente. Começou a sentir problemas de depressão, angústia. Não se sentia feliz. Penina a atormentava o tempo todo. Diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 569, que Penina era uma mulher ciumenta e dotada de um espírito estreito, conduzia-se com orgulho e insolência. Tá? Eu posso dizer uma coisa de Penina, irmãos. Penina não era crente. Sabem por quê? Porque crente não faz as coisas que Penina fazia. A Penina atormentava a vida dos outros, questionava, ciumenta, orgulhoso e insolente, o tempo todo com raiva de Ana. Ela não era crente não, irmãos, porque crente, ele traz paz, conforto às pessoas. Quando alguém está passando por algum problema, quem abraça, quem chora, quem anima, é crente. Agora, a pessoa que critica, que julga, que constrange outras pessoas, não é crente, é do diabo. Tá? E Penina era esse tipo de mulher, tá bom? Ela não era crente, ela era uma mulher perversa. Ela não tinha piedade com Ana. O tempo todo a atormentava. E aqui eu vejo uma grande lição para cada um de nós, irmãos. Deus nunca prometeu que a gente não passaria por esse tipo de situações. Tá? Sempre haverão pessoas que vão estar aí para tornar a nossa vida difícil. Pessoas que vão estar ali para nos atormentar, nos criticar, nos julgar e inclusive atrapalhar de que os nossos sonhos se tornem realidade, assim como Penina. Mas o mais importante é quando muitas vezes a gente passe por essas situações, devemos lembrar que Deus está ao nosso lado, assim como Deus esteve ao lado de Ana. Mesmo que Ana mergulhou na tristeza, caiu na depressão, ela seguia confiando em Deus. Daqui a pouquinho vamos ver esse detalhe. A segunda pessoa que aparece aqui na história, que em lugar de fortalecer, levantar a Ana, começa inclusive criticá-la e julgá-la, é o sacerdote Eli, o líder religioso. Abra aí sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, vamos ler até o 14. Ana foi com Eucana lá a adorar a Deus, e depois de ser atormentada por Penina, Ana foi ao melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador, chorar e clamar e pedir que Deus torne realidade seus sonhos de ser mãe.
Enquanto ele estava orando, aparece Eli. E olha o que disse. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que Ana estivesse embriagada e lhe disse: até quando você vai continuar embriagada? Abandone seu vinho. Queridos irmãos, a Bíblia diz que não foi a primeira vez que Ana subiu a adorar a Deus. Isso fazia todos os anos. E com certeza, Eli a viu muitas vezes. E quem ministrava lá era Eli e seus filhos, os sacerdotes. Mas nunca o sacerdote e seus filhos chegaram até Ana para colocar o braço aí nos ombros e dizer: ânimo, Ana. Ana, Deus vai fazer esse milagre em você. Nunca, meus irmãos, aparece em algum momento que esses líderes apareceram aí para motivar a Ana a levantá-lo. Não. E o único momento onde acontece, meus irmãos, esse encontro, que ele vai falar alguma coisa para Ana, é para quê? É para criticá-la. Ele disse: olha, até quando você vai estar embriagada, bêbada, abandona o álcool. Você vem aqui na casa de Deus, aqui é um lugar sagrado, você vem assim se comportar dessa maneira? O líder, meus irmãos, que deveria estar aí para ajudá-lo, está o quê? Está criticando. Existe gente, meus irmãos, assim como Eli, às vezes nunca ofereceram uma palavra de ânimo, de conforto, nunca abraçaram, mas quando aparecem é só para quê? Só para criticar e só para julgar. Ana, meus irmãos, não merecia isso dele. Olha, ser chamada de bêbada enquanto ele estava orando. Mas, irmãos, o mais interessante que eu vejo aqui da história de Ana é que Ana era uma mulher que tinha maturidade. Tá? Ela, se fosse uma crente, como um crente assim, da atualidade, como hoje em dia tem muitos, Ana teria feito duas coisas. Ou ela teria saído e dito assim: nunca mais volto aqui para a igreja. Nunca mais. Como que alguém me chama de bêbada aqui na igreja? Nunca mais. Ou Ana talvez teria feito uma campanha para tirar o pastor do distrito. Mas Ana, meus irmãos, era uma mulher de maturidade espiritual. Ela vai e com respeito disse para o sacerdote: meu senhor, eu não estou bêbada não, eu não bebi. Eu estou aqui porque eu abri meu coração a Deus, eu estou orando aqui, não é o que o senhor está pensando. Se fosse outra pessoa, já tinha xingado aí o sacerdote. E, meus irmãos, isso aqui, Ana nos ensina também uma grande lição. Hoje em dia, existem muitos crentes frágeis. A gente não pode falar nada, que tudo aí já estão se quebrando. Tá? Não se lhe pode questionar que já tudo é não, então vou sair da igreja, vou abandonar os cargos, vou fazer isso, aquilo. Tem muita gente que sai: por que saiu? Porque ninguém me visitou. Por que saiu? Porque fulano então não me complementou. Por que você saiu da igreja? Porque o pastor pediu que todos deviam ter Bíblia e eu não levei minha Bíblia. Por isso que eu saí da igreja. Pense, meus irmãos, esse tipo de desculpas que a gente apresenta para Deus. Eu já ouvi gente que sai da igreja por uma camiseta, por um livro. Gente que se ofende por uma caneta, que não tem essa maturidade espiritual, irmãos. A gente não pode viver uma vida toda assim, sendo frágil, que ninguém pode triscar na gente. Não. A gente, queridos irmãos, devemos chegar numa maturidade espiritual, assim como Ana. Mesmo que alguém nos chame de bêbado, de alcoólatra, ladrão talvez, inclusive, que a gente tenha maturidade de saber responder à pessoa, não do jeito que merece, tá? Mas do jeito certo. Entendeu? Então, Ana, meus irmãos, era esse tipo de mulher, uma mulher sábia. Mesmo que estava aí machucada, em depressão, ela nunca deu nenhuma desculpa para deixar de acreditar em Deus, deixar de adorar a Deus no templo. Ela soube lidar a situação. Eli, meus irmãos, ele teve que aprender ali uma grande lição. Disse, meus irmãos, no livro aqui, Patriarcas e Profetas, que Eli, depois de ter tratado isso, e a maneira como Ana lhe respondeu, ele ficou com dor. Tá? Ele pensou aí: eita, eu sendo pastor aqui tratando assim minha ovelha, ele ficou constrangido. Tá? Então as palavras sábias, a maneira como a gente responde os outros, meus irmãos, constrange as outras pessoas. Que você seja como Ana, tá? Que você seja um homem, uma mulher de fé, que você não seja como um cristal que está se quebrando por qualquer
bicuinha que acontece aí na igreja. Que você não seja o tipo de pessoa que acha uma caneta motivo de sair da igreja ou de diminuir sua fé, faltar à igreja. Que você não seja o tipo de pessoas que fica chateada com seu pastor e faz campanha para tirá-lo porque não fez alguma coisa do jeito que esperava. Não seja um crente de cristal. Tá? Seja um homem, uma mulher de fé, de confiança, coragem em Deus. Tenha maturidade espiritual. A terceira pessoa que aparece aqui, meus queridos irmãos, e que não ajudou a Ana, não lhe deu essa força para que o seu sonho se tornasse realidade, é a pessoa que mais perto devia estar dela. Esse é o próprio marido, Eucana. Tá? Eucana, irmãos, aqui, eu vou ler para vocês o texto bíblico, em 1 Samuel 1:8. Ali acontece uma questão séria. Disse assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, meu amor, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste? Acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana sabia que o maior sonho da sua esposa era o quê? Era ter filho, era ter um menino. E meus irmãos, Eucana, embora fosse um homem que temia a Deus, mas foi também um homem fraco, lhe faltou a fé, por isso que arrumou a Penina. Se ele tivesse tido confiança em Deus, não se ia casar com Penina, ficava só com Ana. Mas como falta de fé, foi arrumar outra mulher. E Eucana, meus irmãos, embora ele fosse um bom marido, ele era cuidadoso, atencioso, sabia tratar bem ela, não faltava nada para Ana, mas nunca encontramos aí, meus irmãos, na história, por exemplo, Eucana chegando perto da sua esposa e dizendo assim: Ana, meu amor, vamos orar, vamos deixar nas mãos de Deus, confia em Deus. Não. Quando Ana está chorando, está na depressão, sendo angustiada, e ele sabe do problema, sabe aquilo que está lhe afligindo, sabe o que o marido fala? Mas por que você quer um filho? Eu estou aqui, eu sou melhor do que tantos filhos. Para que você precisa desse sonho? Se eu estou aqui, eu sou melhor. Olha como que o coração de Ana deve ter se sentido. Mas lembra, Ana tinha maturidade. Se fosse outras pessoas, já dava divórcio e dava uma briga. Ana, meus irmãos, era uma mulher sábia realmente. Ela sabia que muitas vezes a família não vai entender, a pessoa que mais amamos não vai estar ao nosso lado. E talvez eu estou falando nessa manhã para alguém que tem um grande sonho aí na sua vida, alguns planos importantes. E a pessoa que devia estar ao teu lado, talvez teu esposo nem está aí com você. Talvez tua esposa nem liga para os teus planos, os teus desejos de você servir mais a Deus. Talvez você se sinta que você está caminhando sozinho. Às vezes é assim. Às vezes o nosso cônjuge que devia estar ao nosso lado para nos ajudar não vai estar. Mas não vai ser isso motivo de gerar um problema. Continue confiando em Deus. Amém? Agora eu quero tirar algumas lições da vida de Ana para nosso dia a dia. Pelo menos eu tenho aqui umas 5 lições que essa mulher nos ensina. Tá? A primeira lição, meus irmãos, é que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Irmãos, o que Ana fez? Ana desistiu do seu sonho? Ana disse: ninguém está aqui para me dar ajuda, não dá certo, vou abandonar. É isso que Ana faz? Não. Ana disse: vai lá orar amargamente. Ela não desiste dos seus sonhos. E lá ela fala para Deus: Senhor, me dá um filho, que eu vou te consagrar esse filho para ti. Nunca devemos desistir, meus irmãos, dos nossos sonhos. Às vezes a gente desiste tão fácil de muitas coisas importantes. Irmãos, se as pessoas perseverassem um pouquinho mais, não haveriam tantos divórcios quanto tem hoje. Às vezes, por pequenas coisas, há muitos casamentos desistindo. Não, vamos nos separar logo. Vamos fazer isso, aquilo. Quando podiam tentar um pouquinho. Irmãos, não desistam tão rápido dos seus sonhos. Corram atrás. Não sejam assim, não se desanimem.
tem que correr atrás, tem que procurar, tem que clamar a Deus. E Ana, meus irmãos, fez isso. Não tinha ajuda, ninguém estava aí para lhe ajudar. E Ana corre a Deus e faz um voto, inclusive. E muitos dos nossos sonhos, meus irmãos, têm que ser dedicados a Deus. Ana disse, olha, Senhor, se você me der um filho, eu vou dedicar, vou consagrar esse menino para ti. E você sabe que quando Deus cumpriu a promessa, essa promessa que Ana fez, e Ana também cumpriu aquilo que falou para Deus. Tá? Mas nunca desista dos seus sonhos. Eu pergunto para você nesse momento, o que você está procurando? O que você está pedindo a Deus há tanto tempo? Que parece que não se torna uma realidade. Você está pedindo saúde? É com relação ao seu casamento? São os sonhos com relação aos seus filhos? É o lugar onde você quer morar? É uma viagem? Não desista do seu sonho. Aquilo que te faz feliz, aquilo que faz vibrar teu coração, se está de acordo com os planos de Deus, corre atrás, vai lá. Não desista. Mesmo que às vezes pareça assim difícil, complicado, não desista. Corre atrás. Amém? A próxima lição que eu quero falar aqui com vocês é com relação ao voto que Ana fez. Aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, diz, né, ela fez um voto, ele disse, Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à minha humilhação, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então vou dedicar esse filho todos os dias da sua vida. Ou seja, Ana, meus queridos irmãos, ela está reivindicando as promessas de Deus. Tá? Ela não quer desistir da promessa, mas ela reivindica as promessas de Deus. Senhor, você fez isso, aquilo. E Ana sabia, meus irmãos, da história de Sara, de Rebeca, de Raquel, que não podiam ter filhos, e como que Deus fez um milagre e elas geraram filhos. E ela reivindica as promessas e diz, Senhor, dá-me um filho. Eu sei que você pode fazer isso. Você já fez isso no passado. Eu sou menos importante do que Sara, do que Rebeca. Eu também sou tua filha, por favor, faz isso. Ela reivindica, reclama as promessas de Deus. E meus irmãos, a gente precisa reivindicar também as promessas de Deus na nossa vida. Se você é fiel, está fazendo a vontade de Deus, reclama as promessas de Deus. Não ordenando a Deus, mas com amor, com humildade, assim como Ana, em amargura, em lágrimas, reclama as promessas de Deus. O que você gostaria de falar agora nesse momento para Deus? Reclama as promessas. Tá? No versículo 17, o sacerdote Eli lhe disse a Ana, Ana, vá em paz, que o Senhor Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Vai em paz, Ana. Deus te ouviu. E sabe, meus queridos irmãos, eu quero mostrar para vocês qual foi a atitude de Ana depois desse encontro aí com Eli, que Eli lhe disse, olha, vai em paz, Deus vai responder. Aqui no capítulo 1, versículo 18 até o 20, disse o seguinte, ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte ela se levantou, adorou ao Senhor, então voltou para sua casa em Ramã e teve relações com Eucana, seu esposo, né? E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Queridos irmãos, quão importante é a oração? Ana estava em depressão, estava angustiada, triste, não comia, não sentia nem fome. Para que vocês vejam quanto era essa dor que ela estava passando. Mas depois do momento que ela clama a Deus, depois que o sacerdote lhe disse, vai em paz, Deus vai te ouvir, disse que ela voltou agora com alegria, tinha fome, do que era uma mulher triste, desanimada. Por quê? Agora ela volta uma mulher alegre, confiante em Deus. Por quê? Porque confiou nas promessas de Deus. E tanto assim, meus irmãos, assim, eu fico pensando o clima que era na família. Tá? Ela casou com Eucana porque queriam ter uma família. Não chegou o filho, Eucana arranjou outra mulher. Como que ficava o relacionamento de marido e mulher entre os dois?
Eu imagino, meus irmãos, que nem tinha mais relacionamento entre os dois. Mas disse depois que ela foi curada lá no templo, lá ela foi curada emocionalmente e fisicamente. Tá? E nesse momento disse, meus irmãos, que Ana fica alegre, contente, vai adorar a Deus, volta para sua casa contente, tão contente que tiveram relações com seu esposo e logo ela engravidou e se cumpriu a promessa de Deus. Ela teve um filho. Deus restaurou, meus irmãos, os problemas emocionais e os problemas físicos dessa mulher. Por quê? Porque ela nunca desistiu das promessas de Deus. Ela correu atrás daquele sonho que ela tinha. E a próxima lição que eu vejo aqui da lição de Ana, irmãos, que assim que Samuel nasceu, ela o consagrou para Deus, o dedicou, ela cumpriu sua promessa. Os nossos sonhos devem ser dedicados a Deus. Teu sonho é o quê? É viajar para outro país? Dedica isso para Deus. Teu sonho é ter uma empresa? Dedica isso para Deus. Teu sonho é ter filhos, ter um casamento feliz? Dedica isso para Deus. Os sonhos valem a pena ser vividos e têm sentido quando são dedicados a Deus. E Ana sabia muito bem disso, por isso que ela dedicou a Deus, tá? Porque Deus tinha feito um milagre na vida dela. Dedica esse milagre que você está pedindo a Deus para o seu serviço. E outro detalhe importante que eu vejo aqui é com relação aos nossos sonhos. Nós temos sonhos, queridos irmãos, e são sonhos grandiosos. Mas eu queria dizer uma coisa, que Deus tem sonhos maiores do que os seus. Ana, ela tinha o sonho apenas de ter um menino e que o menino se dedicasse a Deus. Mas Deus tinha um sonho maior. E o sonho era que através desse filho de Ana, tá, esse filho de Ana se tornasse um grande profeta. E Samuel, meus irmãos, se tornou um dos maiores profetas que já existiu no Antigo Testamento. Que homem, que milagres que fez. Um instrumento na mão de Deus, uma vida de exemplo. Um homem íntegro, o maior profeta que existiu foi Samuel. Então, meus irmãos, às vezes a gente sonha alguma coisa, Senhor, eu quero isso aqui, mas os sonhos de Deus são maiores. Às vezes a gente quer uma coisa pequenininha e Deus está preparando uma coisa muito maior. E Deus sabe, meus irmãos, quando nos dar no momento certo. Eu fico lembrando aqui, por exemplo, da história de José. Tá? José estava lá na prisão e ele passou um bom tempo lá. Eu imagino que ele deve ter pedido a Deus, por favor, Senhor, me liberta, me liberta. Quando os servos do faraó eles foram lá e José interpretou os sonhos, eles depois foram um deles foi libertado e se esqueceu do pedido de José. Qualquer de nós podia pensar e dizer, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus não respondeu? Por que Deus não tornou logo realidade os sonhos de José? Irmão, se talvez nesse momento José era liberto, o que ele teria se tornado? Talvez mais um servente do rei. Só. Mas no momento que Deus decidiu agir, meus irmãos, Deus estava preparando todo o ambiente, o contexto cultural, social, os problemas, para quê? Para que José se tornasse um grande governador. Ou seja, no momento certo, meus irmãos, Deus fez um milagre na vida de José, porque Deus estava preparando coisas maiores. Assim acontece na nossa vida. Tem sonhos que a gente quer às vezes para agora. Senhor, eu queria agora. Mas Deus está preparando no momento certo, porque o sonho de Deus sempre será maior do que o nosso. Amém? E outra lição que eu vejo aqui com relação a essa mulher é que Ana, ela foi fiel a Deus, mas Deus foi muito mais fiel para com ela. Ela dedicou um filho, mas aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 20 e 21, diz o seguinte: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a vocês filhos desta mulher no lugar daquele a quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para sua casa. E o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor.
Queridos irmãos, Ana só pediu para Deus, Senhor, só quero ter um filho. Mas Deus lhe disse, Ana, só para que você veja com quem que você está falando, quem é teu Deus, eu vou te dar 6 filhos. Então, depois de Samuel, nasceram mais 5 filhos. Olha essa bênção. Que sonho grandioso dessa mulher. Por quê? Porque ela nunca desistiu. Ela correu atrás. Nunca desista dos seus sonhos. Deus tem coisas maiores para você. Mas para isso você tem que ser fiel. Tem que correr atrás. Fala e espera que o milagre de Deus seja feito no momento certo. Da maneira que Ele sabe. Seja fiel. Obstáculos, crítica, rejeição, falta de apoio, você sempre encontrará. Mas não se esqueça quem é seu Deus. Você está talvez pedindo apenas um detalhe importante, um milagre. Deus tem vários milagres por trás para você. Você gostaria nessa oportunidade de falar para Deus, Senhor, eu tenho um sonho, e meu sonho é isso, aquilo, é o que mais desejo. E talvez, Senhor, eu já tenho desistido. Mas, por favor, Senhor, me ajude a ter essa mesma ousadia de Ana. Não permita que eu desista desse sonho. Por favor, Senhor, torna realidade esse sonho na minha vida. Faça esse milagre, Senhor, que eu estou precisando tanto. Eu falo para você, querido amigo, irmão, que você está assistindo. Qual o milagre que realmente você está precisando de Deus? É um problema de saúde na família? Não desista desse sonho. Porque você tem um Deus grandioso. Só que temos que correr, temos que nos entregar totalmente. Que você seja feliz assim como Ana. Não desista dos seus sonhos. Amém? Então, nesse momento, vamos orar. Pedir que Deus nos ajude a sonhar novamente. Se temos perdido um sonho, que Ele restaure esse sonho na nossa vida, mas vamos correr atrás. Não vamos desistir. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado pela história linda de Ana. Senhor, a vida dela não foi fácil. Tanta luta, sofrimento, Senhor. Quantas vezes ela chorou, caiu na depressão. Muitas vezes nós também, Senhor, temos assim grandes obstáculos no nosso dia a dia. Pai, se o Senhor fez um milagre na vida dessa mulher, faça um milagre na vida da pessoa que ouviu essa mensagem. O Senhor sabe aquilo que está nos faltando, aquilo que precisamos. O Senhor sabe quantas vezes alguém já nos criticou, nos julgou, a falta de apoio que tivemos. Às vezes que os nossos sonhos parecem distantes, que não vão se tornar uma realidade, queremos desistir. Mas por favor, Senhor, por favor, nos dê essa força. Que o Senhor está no controle de tudo. Então confiamos em Ti, Senhor, e nesse momento colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Um feliz sábado. Nos vemos na nossa próxima lição, no nosso próximo estudo que teremos. Um grande abraço para vocês.